Olá para você que assiste no Trade TV, estamos direto ao vivo aqui do Rio Centro, pavilhão de exposições na zona oeste do Rio de Janeiro, onde acontece a BAD Rio 2012, maior evento do setor atacadista, distribuidor que reúne empresários e executivos do setor atacadista, distribuidor da indústria e do varejo. O nosso assunto agora, resolvemos fazer uma mesa redonda para falar sobre tecnologia a favor da cadeia de abastecimento. Estamos aqui com 3 representantes de indústrias de software de gestão empresarial, são eles Wagner Patos, presidente do grupo PC Sistemas, Luiz Bogiano, gestor de estratégia, distribuição e logística da TOTS, Felipe Calisto, presidente da Sankia, que vão nos contar um pouquinho sobre como está a tecnologia, quais são os desafios, integração da informação, mobilidade, software, inovação, colaboração e quais são as perspectivas tecnológicas para atuação, para uma melhoria de eficiência, melhoria da atuação da cadeia de abastecimento. Obrigado pela presença de vocês. Wagner, começar pelo Wagner. Wagner, como é que está o uso de tecnologia no setor atacadista distribuidor, na cadeia de abastecimento e o que você especificamente e as outras empresas fazem para melhorar a competitividade das empresas nessa área? Bem, Cristiano, a gente quando vai falar sobre tecnologia e fazendo uma avaliação, uma retrospectiva e recordando a trajetória dessa evolução, né, que todo o setor sente, experimenta através de todos os esforços de evolução da tecnologia, eu penso que é importante. O Grupo PC já trabalha nesse segmento há 26 anos e pudemos acompanhar um avanço muito grande da tecnologia dentro do atacado distribuidor. E o que a gente observa é que ainda existe muito ainda a ser conquistado. E esse é o grande objetivo que nós estamos buscando, é oferecer cada vez mais soluções que, na prática, impactem numa melhor gestão, na melhor produtividade, na melhoria dos processos e que, consequentemente, redução dos custos logísticos e operacionais de uma empresa, como o caso do setor atacadista distribuidor. Entendi. Luiz, agora a sua opinião o que a TOTS está fazendo para a melhoria da competitividade dos clientes dela e para o desenvolvimento tecnológico do empresário, seja pequeno, médio ou grande, que atua na cadeia de abastecimento? Bom, a gente tem acompanhado aí uma evolução muito acentuada, né? Principalmente nos últimos anos, né? Se a gente pegar aí, se pega celular, né? Uma coisa que era artigo de luxo, né? Até não muito tempo atrás, né? Hoje a gente tem uma força de vendas aí, milhares de representantes atuando, né? Então isso ficou muito mais barato a tecnologia, ficou muito mais fácil de se implementar, a qualidade dos fornecedores de software ela tem evoluído, né? Muito. A gente tem mais velocidade nos processos de implementação, né? E consegue dar uma escala maior do que antes, era mais, por questões até tecnológicas, existiam algumas limitações, né? Então você tinha, internet não era uma coisa tão fácil, acesso tão simples como é hoje, né? Então a gente tinha os servidores de equipamentos que eram, se a gente pegar ali na época dos mainframes, ou mesmo depois quando tinha os AIX, por exemplo, ali, que eram equipamentos muito caros, né? Hoje você consegue no notebook, sem precisar fazer um esforço tão grande de infraestrutura, quer dizer, o hardware evoluiu, ajudou o software também a evoluir, quer dizer, houve uma evolução. Tem, como o Wagner falou, muito ainda pela frente. A gente vê hoje colaboração entre empresas, né, onde você facilita e transita dados com uma velocidade muito grande, com rápida parametrização. A gente pega a mobilidade aí, né, ganhando cada vez mais espaço, rastreabilidade. Então, produto desde o momento da área que é onde ele é produzido até a chegada no consumidor, você acompanhar todos esses passos, né? Então, a gente tem aí, eu acho que um trecho percorrido que foi bastante significativo, mas tem muito ainda para chegar a um patamar aí, por exemplo, de países desenvolvidos aí, onde você tem todo o processo automatizado com uma produtividade ainda muito superior ao que a gente tem aqui no Brasil. Quando a gente olha assim, porque a gente evoluiu e o que a gente vê aonde a gente vai chegar, mas a gente vê ainda que estamos indo no caminho certo. Entendi, você tocou num pontos importantes da rastreabilidade e tal, mas antes disso, eu queria saber do Felipe, como é que fica a questão da integração dentro da cadeia de abastecimento, Felipe?
Cristiano, hoje em dia, assim, até vendo os colegas falar, né, deu uma nostalgia, lembrando, né, de quando começou a Sankia, né, há 23 anos atrás, e o tanto que a tecnologia evoluiu nesse período, né? Então, o Luiz estava falando da questão do celular, né? Há 23 anos atrás não existia nenhum celular, e hoje, quer dizer... Hoje tem 260 milhões de linhas. Pois é, e quantas marcas, né, quantos sistemas operacionais, e isso tudo veio para facilitar e até para democratizar para que o pequeno e o microempresário tenham acesso, né? Então, eu vejo que as nossas empresas, elas têm um papel muito importante de desenvolver em volta desse universo de inovações que vem surgindo no ramo de hardware, né, de mobilidade, seja ele ou mesmo na web, né, a evolução na comunicação. A gente tem que criar ferramentas, e a gente está fazendo isso e cada dia melhorando, ferramentas para facilitar a vida desse empresário, ou mandando informações de business intelligence, né, informações gerenciais para o celular dele, para que ele tenha mobilidade, que ele possa gerir o negócio dele mesmo não estando no escritório, ou permitindo que o vendedor dele faça uma venda mais gerenciada, que ele domine, que ele conheça o cliente tão bem quanto a gente conhecia quando tinha a vendinha lá do seu Manuel, né, há 50 anos atrás. Então, que são as ferramentas que a gente chama de CRM, né? Então, esses instrumentos que antes eram pouco acessíveis para o pequeno e microempresário, hoje eles são acessíveis, assim como a tecnologia de hardware veio tornando as coisas acessíveis para a gente. Como eu falei agora, o que custa um celular quando ele é lançado? Tem um custo enorme, mas logo a gente vai conseguindo substituir aquela tecnologia por tecnologias superiores, e aquela que ainda é boa já fica mais acessível. Agora, vocês que atuam no setor faz mais tempo, né? Você está há 25 anos, a Sankia também deve estar há bastante 23. tempo. 23 anos, acho que a TOTUS no setor de distribuição é um pouquinho mais nova, né? No setor de distribuição. A TOTUS tem 28 anos, no setor de distribuição e logística é um pouquinho mais nova, né? Mas já temos clientes aí de mais de 20 anos no segmento de tecnologia. Como é que ocorreu esse processo de barateamento de tecnologia, de estudo de nova tecnologia, implementação de tecnologia para que os clientes ficassem competitivos a um custo acessível para todos eles? O que acontece? A gente, acho que pesquisa e desenvolvimento, né? Então a gente dando um foco, quando você dá um foco, né, e resolve assim, poxa, precisamos baratear, porque senão você não consegue vender o teu produto também. Então, um produto caro, é bonito de se mostrar, mas na hora de você gerar negócio realmente fica difícil. Então a gente precisa provar para o nosso cliente que esse produto ele vai trazer um retorno sobre o investimento para ele interessante. Eu acho que a busca constante de sempre estar aperfeiçoando a tecnologia para baratear esse custo e mostrar para o nosso cliente que ele consegue obter um retorno desse investimento num curto espaço de tempo. E tudo que ele ganhar depois disso vai diretamente para o caixa da empresa, né? Então, além de ele ter esse retorno sobre o investimento, ele passa a ter mais competitividade, né? Consegue ser mais produtivo e gerar mais lucro e resultado. Agora, sim, vocês ainda têm vocês tinham inicialmente de mostrar para o empresário, para o pequeno, para o médio empresário, até para o grande, que isso não é um custo, é investimento, que ele vai ter um retorno em tanto tempo, isso vai melhorar a produtividade dele, ele vai tirar 2 funcionários, 3 funcionários, 4 funcionários e vai ganhar nessa questão. Quem quer responder? Vai. Esse é o principal aspecto que eu considero do custo, né? Quando fala que o custo da tecnologia, eu penso que antes nós empresários temos que olhar o benefício, né, da que eu vou atingir com a aplicação daquela tecnologia. E a partir do momento que o empresário consegue absorver que o benefício, seja ele qual for, é maior do que esse custo, aí realmente vira um investimento, onde o empresário pode com segurança saber que aquilo ali em X meses pode retornar para ele. Então eu penso que a palavra-chave é viabilidade, para que ele possa realmente recuperar aquele investimento e não um custo que você aplica e não tem aquele retorno. Mas assim, Felipe, eu queria fazer um comentário também, Cristiano, que eu acho o seguinte: a consolidação do modelo de terceirização da parte de RP, né, de gestão empresarial,
também é uma forma da gente baratear isso, porque antigamente, né, quando a Sankia nasceu, a PC e a TOTS também, era muito comum as empresas terem seus próprios desenvolvimentos, né? Então isso, hoje um pacote que a gente desenvolve, às vezes uma tecnologia para trabalhar com zoneamento de região através de mapas, né? Isso para nós fica caríssimo, só que a gente dilui o custo vendendo em quantidade, assim como a indústria faz, né? Então essa questão eu acho que ela foi fundamental para a democratização dessa tecnologia. E outra coisa que eu acho também que acontece hoje em dia é que o governo, ele atua como vilão para nós e como mocinho, porque cada vez mais o governo tem exigido uma organização, uma estruturação melhor das empresas. Então essas questões de SPED fiscal, SPED contábil, nota fiscal eletrônica, essa exigência alta que o governo está fazendo, está fazendo com que as empresas tenham que se estruturar, tenham que se organizar. Ela dá muito trabalho para a gente, né? A gente tem que, assim, é uma atualização legal por hora. São 5.600 por ano, dá 23 por dia útil, que dá média de uma por hora. Quer dizer, nós temos um trabalho mortal de ficar atualizando. Porém, a gente consegue ter com isso também, a gente consegue prover essa solução para o nosso cliente, que ele acaba tendo condições de ser mais competitivo. Sem contar a parte que o Wagner falou também de aumento da qualidade de serviço. Quer dizer, você investindo em tecnologia, a questão de custo e benefício, você vai perceber nos primeiros 6 meses você já está tendo retorno. Por quê? Porque você vai melhorar a sua qualidade de entrega, você vai reduzir os problemas de atraso, de entrega de produto errado, problemas de qualidade mesmo da confecção do produto ou de venda, de precificação. Então, eu acredito que é um caminho realmente sem volta, né? Se você quer ainda continuar sem informatizar seu negócio, é porque você ainda vai ter um negócio muito pequenininho ali, que vai tratar 5, 10 clientes. Mesmo assim, você vai ter muito trabalho para seguir as exigências legais. Entendi, mas ainda há muita resistência por parte dos empresários ou não? Ou por causa da questão da competitividade, o que você falou, ele vai continuar numa empresinha, naquela região, não vai estar se profissionalizando de acordo com as tendências com que os concorrentes dele estão, por causa do cerco tributário, fiscal e das legislações também do governo. Existe, por incrível que pareça, ainda existe, ainda mais na região que a gente nasceu, né, que é uma região característica de atacado e distribuidor, que é o Triângulo Mineiro. Lá tem grandes atacadistas e médios atacadistas que até hoje têm seu próprio desenvolvimento. E eles sofrem com isso. Eles devem ter equipes muitas vezes maior que a nossa, porque são empresas mega, né, e que tem que acompanhar não só a parte fiscal e legal, como a parte tecnológica. E a parte tecnológica, a Sankia já passou por 3 gerações de tecnologia, sendo que a última, quando a gente estava migrando para o ambiente Windows, com 2, 3 anos de solução pronta no Windows, já tínhamos começado a desenvolver a solução web. Só a solução web já passou por 6 gerações. Então você imagina uma empresa que não é de tecnologia, uma empresa que é um atacadista, ter que ficar se preocupando com isso. Muitas vezes ela acaba acontecendo o que com essa empresa? Ela acaba tendo menos recursos. Ela acaba usufruindo menos dos benefícios que as soluções próprias para isso têm. Entendi. Agora a questão também do barateamento da tecnologia, porque o próprio cliente atua como um desenvolvedor e um colaborador, né, do software, onde tem que melhorar ou não. Eu acho que o barateamento ele vai mais em função, primeiro, dessa obsolescência que acontece, né, essa obsolescência programada, né, que você lança um produto e logo ele já está obsoleto, mas ele ainda é produtivo. Então a tecnologia foi ficando, o hardware foi ficando meio comoditizado. E outra coisa que eu acho que mais colabora para a redução do custo é essa questão da gente poder multiplicar uma solução que a gente faz para um cliente, multiplicar para 2.000, 3.000 clientes. Então acho que isso é o grande fator que torna as nossas soluções mais baratas do que se a gente estivesse desenvolvendo para um cliente só. Entendi. Pode falar, Luiz. Complementando aqui, o Felipe comentou, né, essa questão do barateamento. A gente fala assim, quando a gente fala de colaboração, por exemplo, né, até poucos anos atrás, tinha para você colocar um ADI num pequeno varejo, por exemplo, é muito caro, ficava totalmente fora, o cara não tinha nem estrutura muitas vezes,
de TI para poder suportar um sistema como esse. Operacionalmente era complexo, né? Ele tinha que ter gente especializada para gerenciar. Hoje, com a nota fiscal eletrônica, o pequeno varejo já precisa enviar para o fisco de qualquer forma. Quer dizer, a formalização do pequeno varejo tem ajudado muito a integrar a cadeia como um todo. Né? Quer dizer, ele precisa ter pelo menos o básico para poder mandar o cupom fiscal dele lá para o Cefaz. Qual a dificuldade de eu receber isso e passar para o distribuidor, monitorar o estoque dele com base no que está saindo lá na ponta, e do distribuidor passar para a indústria isso, para depois a indústria saber e criar um pulmão de estoque para saber o seguinte: poxa, eu vou ter que evitar ruptura lá na ponta e vou produzir o que realmente está vendendo, né? E vou distribuir e preocupar, a loja 9 lá, né, de uma determinada cidade próxima, está acabando aqui o produto X ali, preciso ir lá abastecer. Houve um pico de vendas. Você tem um tempo de reação muito maior. Esses são um exemplo, por exemplo, de como hoje já barateou, né? Quando a gente fala principalmente a parte de colaborativa, né? A ferramenta, quando você fala um portal de compras, marketplace, por exemplo, da mesma forma, né? Poxa, o comprador ele gasta lá um tempão para ligar para 3, 4 fornecedores e fazer a cotação. Poxa, se eu posso jogar isso numa malha de fornecedores, que tem lá 200 fornecedores, imagina que sou um distribuidor de pneus, eu mando lá, preciso de uma especificação, ele já automaticamente dispara para os 200 fornecedores que você está querendo comprar 300 pneus, e aí você recebe isso sem fazer o esforço. Quer dizer, olha a economia de produtividade. Eu acho que assim, a tecnologia, como o Wagner também comentou, o benefício que a gente consegue trazer é muito maior que o custo, né? Eu acho que quando os empresários, em geral, de toda a cadeia de abastecimento, começam a enxergar dessa forma, fica mais fácil de você colocar a sua solução, independente de qual seja, né? E, claro, provar que você consegue, sim, trazer um retorno muito rápido, e isso, consequentemente, pesquisa e desenvolvimento aliado a isso vai trazendo com que barateamento e a popularização, né? Que você tem que ter escala. Então, assim, antigamente você vendia poucos celulares, o preço era caríssimo. Hoje, vende-se em escala e você consegue baixar o preço. E o software é a mesma coisa, né? Como o Felipe comentou também, se colocar 3, 4 mil clientes com uma solução é muito mais barato do que você ter que desenvolver um produto para cada um desses 3 mil. Quer dizer, você tem que multiplicar por quanto a tua estrutura, né? Então é otimizar recurso mesmo. Eu até tenho observado justamente isso, né? Na PC a gente vê ao longo dos últimos anos, né, muitas empresas pequenas buscando uma solução que, vamos dizer assim, está consolidada e funcionando em empresas grandes, porque a empresa pequena se difere de uma empresa grande, falando principalmente desse segmento, o que difere basicamente é a quantidade de transações. Os processos de um empresário de pequeno porte com o de grande são praticamente os mesmos. Ele tem que comprar, ele tem que vender, ele tem que estocar, ele tem que receber, ele tem que cumprir com as obrigações fiscais. Então, isso tudo faz com que esse empresário, aquela resistência à tecnologia que existia lá atrás, ela praticamente inexiste hoje, porque ele já comprova que ele, nesse início, para que ele possa deixar de, né, para ele chegar a ser grande, ele tem que deixar de ser pequeno, né? O primeiro passo é reconhecer que ele precisa, e aí ele parte para uma solução integrada, um software de gestão que possa realmente dar a condição necessária para que o número de transações na empresa dele não seja um limitador do próprio negócio. E como é que fica a questão do treinamento e da capacitação do usuário desse software? Porque às vezes você treina uma pessoa, você capacita uma pessoa dentro da empresa, a pessoa vai trabalhar em outro lugar, não passa conhecimento adiante. Como é que fica isso? Isso acontece, isso não acontece? Isso é outra coisa bacana, né, Cristiano, que evoluiu demais nesses últimos anos também, que graças à tecnologia, né, e à internet, na verdade a internet e mobilidade foram duas invenções que geraram várias outras, né, um universo gigante de outras novidades e inovações. Mas uma coisa que surgiu com facilidade na internet é o advento do ensino à distância, né, do e-learning. Então hoje a Sankia, por exemplo, tem mais de 4 mil videoaulas e tem um processo, tem a universidade corporativa, tem um processo de certificação dos clientes, assim como da nossa equipe.
Então, nenhum funcionário nosso vai para campo se ele não tiver certificado, e é uma universidade mesmo, ele tem que fazer prova, às vezes tem prova presencial, e o cliente também tem que fazer. Porque muitas vezes a gente costuma culpar a software house. O meu sistema aqui não funciona, ele é uma droga. Cara, você está sabendo usar? Porque o que acontece na maioria dos casos é você botar uma pessoa inexperiente, que às vezes nem conhece de fluxo de caixa, e ela está lá para gerir o financeiro. Aí você gera o relatório de fluxo de caixa, mas ela não entende ou não sabe interpretar. Então, o que a gente começou a fazer? E isso começou em 2006, a Sankia começou a investir na universidade, e hoje a gente está com a universidade muito mais madura. Além de dar os treinamentos das ferramentas, a gente percebeu que a gente tinha que dar o treinamento de gestão. Então, a gente precisava ensinar para o usuário o que fazer com o fluxo de caixa, para que ele serve, qual que é o benefício, como fazer um custeio, como fazer o cálculo da margem de contribuição, ponto de equilíbrio, necessidade de capital de giro. Seria além dele usar o software, ele virar empresário, ele ser empresário, sim, seria isso? Sim, e o nosso papel acaba sendo esse, é de apoiar as empresas na gestão. Não é mais um papel tecnológico, porque o papel tecnológico ele acaba ficando autoexplicativo, né? Com as ferramentas de hoje, você entra lá, navega. Os filhos da gente já sabem entrar em qualquer software hoje e já aprende a operar. Então, o mais importante é ensinar a gerir e a usufruir dos benefícios daquela ferramenta. Então, hoje em dia, o investimento em informação, ainda mais nesse nosso país, né, onde as universidades, né, algumas têm tido dificuldade, não só a universidade, o ensino em geral está com dificuldade, mas a gente tem o papel, a empresa tem o papel de complementar essa formação para que a gente seja até melhor recebido. Na Sankia a gente tem várias estatísticas sobre isso. Quando a gente começou a exigir do cliente a certificação, primeiro teve aquele desconforto, mas é obrigado. Cara, você vai ver, vai ser melhor. Mas reduziu demais o número de atendimentos no helpdesk e melhorou demais o nível de utilização do sistema. E por quê? Porque houve uma formação, um investimento maior em treinamento. Entendi. Mais alguma? Até complementando o que o Felipe... acho que assim, a TOTS ela vai na mesma linha também, né? Hoje você tem ferramentas de e-learning, né, que ajudam a facilitar. A gente tem que se preocupar muito, hoje acho que é o grande desafio de toda empresa, independente do segmento que seja, é reter talentos, né? Então, você tem que capacitar. Hoje tem uma carência aí no mundo, né, de 8 milhões de profissionais de logística, né? Se a gente fala só de transportes, de motorista de caminhão, a NTC divulgou o último dado, 140 mil a carência, né? Então assim, toda empresa, independente do segmento que ela vai, que ela está atuando, a área de logística é uma área que tem sido muito demandada e tem crescido, né? Quanto a gente pega assim, nos últimos 10 anos atrás, quantas empresas tinham uma gerência ou uma diretoria de logística? E quantas tem hoje, né? Então só para a gente ver quanto que a logística cresceu de um tempo para o outro, né, um curto espaço de tempo. Ela praticamente inexistia 20 anos atrás, né, com esse nome. Ela existia, mas ela era parte da área de compras, ela era parte da área de vendas, ou era só transporte, né, que o pessoal olhava, só transportador, que era a logística. E logística é muito além disso, né? Você tem a interlogística, você tem outbound, você tem inbound, quer dizer, a coisa vai muito além. E aí quando as empresas começaram a dimensionar, começaram a ver, poxa, preciso formar profissionais de logística. E reter o talento hoje é um grande desafio, né? A gente vê em várias publicações aí e a capacitação é o caminho. O que tem que ser feito? Buscar realmente o melhor caminho de facilitar a capacitação. Então hoje via web você pode desde capacitar até implementar um sistema inteiro, né, com ferramentas via web. Então a gente tem hoje essa tecnologia, isso vem facilitando as gravações, né, como o Felipe comentou, milhares de treinamentos gravados, então seja para qualquer especialização e capacitar inclusive os seus clientes, né? O que a gente tem buscado hoje, não só a academia TOTS no caso, mas a gente capacita o nosso cliente para o negócio dele, né? Então, eu preciso, a Renault, eles têm um treinamento gravado lá para capacitar todo profissional que entra e precisa saber da linha, né? Então, para que eles vão ter que colocar um cara para treinar cada profissional? Não, você tem uma certificação, todo um programa, e isso estendido aos clientes. Então, acho que compartilhar o conhecimento, eu acho que é o grande diferencial que vem se buscando, e o objetivo aí de muito
das empresas em conseguir ajudar a reter talento e conseguir capacitar e formar novos profissionais, que eu acho que é a grande dificuldade que as empresas têm. Não sei, Wagner, você pode comentar? Bem dentro desse aspecto, eu consinto muito com as manifestações, e a gente tem observado também o seguinte, que a capacitação, como antes a gente orientava, a gente observava que é um processo, tem que ser um processo. Assim como o próprio software e as ferramentas vão evoluindo, o ser humano também precisa acompanhar essa evolução através da sua condição e da sua capacitação. Então não basta dar um treinamento e da ferramenta lá no início, da implantação de um sistema dessa envergadura, e depois, ao longo de 5 anos, querer que aquele colaborador tenha o domínio completo depois de 5 anos de evolução da ferramenta. Então é papel nosso lá na PC também promover não só a ferramenta, mas também essa formação contínua do nosso usuário. Entendi. Agora vocês tocaram na questão da mobilidade, questão dos celulares, que nós temos 260 milhões de linhas aí no setor, não sei quantos, são 140 mil vendedores, né, com celulares na mão, iPad na mão. Como é que fica o desenvolvimento de software para isso? A tecnologia, a atualização tecnológica para que ele seja eficiente, rápido e dê a melhor resposta para o cliente dele no ponto de venda. A mobilidade está tomando conta, né, de tudo. Então, os celulares, é engraçado que isso é recente. Em 2006, quando saiu o primeiro smartphone com Java, era um bichinho até feio, um celular tido como feio. Mas a Sankia já desenvolveu naquela época, em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia, um software de BI para celular. E naquela época era muito difícil você ter esse celular e outros, né? Você não tinha outras opções, então você tinha poucas opções. Hoje em dia, celular está tomando conta não só dessa parte, né, de negócios, mas o celular tende a substituir dinheiro. O SMS é lido muito mais rápido do que, por exemplo, já foram feitas estatísticas que um e-mail você leva às vezes 72 horas para responder, e o SMS é questão de minutos, 4, 5 minutos. Então, a mobilidade, eu não sei também se vocês ouviram falar numa estatística lá acho que foi a Gillette, num país aí, que ela fez um marketing via celular, usando mobilidade, deu 98% de retorno. Ele fez uma promoção com um modelo de Gillette que mandou mensagem, né, para o celular de 250 mil pessoas, e dessas 250 mil, sei lá, 240 mil foram às lojas para pegar esse aparelho. Quer dizer, foi um marketing que deu muito certo. Então, hoje em dia, quem não apostar na mobilidade vai perder o trem da história, porque a mobilidade, e aí eu não digo só a empresa de tecnologia, é a empresa, né, os atacadistas e distribuidores, eles têm que ver na mobilidade as vantagens e as facilidades que você viu que não estão só na área de, como a gente estava falando aqui, de vendas, a gente estava falando aqui de BI, mas e essa propaganda, e o marketing que você pode fazer no celular, e o dinheiro, que dizem que o cartão de crédito não matou o dinheiro, mas o celular pode matar. Então, a gente precisa ficar muito atento e desenvolver cada vez mais aplicações usando a tecnologia de mobilidade. Isso é uma coisa que tem que estar todo mundo ligado. Até complementando, né, a gente vê a mobilidade assim, cada vez mais ganhando força e presente em todas as áreas, seja na área de serviço, seja na área comercial, assistência técnica ali, a gente vê muito, manutenção, fábrica, enfim, em geral, né? Acho que tudo começou com a área de vendas, né, que é a linha de frente de tudo, e hoje você vê para dentro, cara, você vai fazer uma compra no material de construção, o cara vem com venda assistida lá para você, né? Um transportador, por exemplo, o motorista hoje, ele sai da transportadora com um romaneio, uma listinha de entrega, e à medida que ele vai entregando, ele dispara ali, ó, entrega realizada. Isso já automaticamente, o SMS atualiza a torre de controle do transportador, que automaticamente vai atualizar a torre de controle do embarcador. Ou seja, o cara que contrata uma transportadora hoje, a empresa que contratou uma transportadora, que tem uma torre de controle automatizada, à medida que
a entrega dele foi feita, ele não precisa nem entrar em contato com a transportadora para saber onde está a mercadoria, né? Quer dizer, ele recebe no sistema de gestão dele a informação de que a mercadoria foi entregue, né? Então a gente é um exemplo aí de como a cadeia de abastecimento ela vem se integrando, né? As malhas, né, de fornecedores. Você pode ter um pool de transportadores, como a gente deu o exemplo ali de preciso contratar frete para uma determinada região, então, por exemplo, para Manaus, e aí aquela malha de transportadores recebe a informação e aí você gera lá uma espécie de leilão reverso, né? De que, quem tem disponibilidade para atender aquelas rotas num determinado período ou pegar uma carga de imediato, né? E você poder olhar para um sistema de rastreamento e saber aonde está localizado o veículo mais próximo e se ele tem capacidade de receber aquela mercadoria, né? Quer dizer, hoje isso é tudo possível e com custo muito acessível, né? Que a gente estava comentando. Quando a gente pensava em viabilizar isso há 10 anos atrás, né? Poxa, isso vai custar muito dinheiro, né? RFID é uma outra coisa que já barateou muito. Tem muito para baratear ainda, mas também, né, já para quem fala, quando a gente fala de armazenagem, né? Há uns 10, 12 anos atrás, eu tive num projeto, num cliente nos Estados Unidos, e era uma coisa nova, que custava caro, para trazer isso para o Brasil, tinha que ver se era viável. Hoje, né, é uma coisa do cotidiano das empresas. Quer dizer, em pouco tempo a coisa tem acelerado muito, né? E eu acredito que a tendência é cada vez maior, até porque agora até os micro e pequenos empresários estão vendo que a tecnologia é o caminho e é um caminho sem volta, né? Você quer dar uma complementada na resposta para encerrar, Wagner? Para encerrar, realmente eu penso que a tecnologia aí é fruto dessas disponibilidades todas que a gente já tem notícia, já desenvolve, na PC principalmente. Eu observo o seguinte: o desafio maior é nosso lá na PC de ser suficientemente eloquente para demonstrar para o empresário do setor atacadista a vantagem que ele tem ao utilizar aquela tecnologia, principalmente no caso de mobilidade, onde a gente tem aplicações para várias áreas dentro da sua empresa. Então, esse é o maior desafio, não é a parte técnica, e sim a nossa de demonstrar de uma forma eloquente aquilo que ele pode ter em termos de ganho no seu negócio. Tá, João, eu sei que o tema é longo, é extenso, certamente temos mais programas numa oportunidade futura para discutir o tema, mas eu quero agradecer a presença do Felipe Calisto, presidente da Sankhya, do Luiz Bogiano, gestor de estratégia, distribuição e logística da TOTS, do Wagner Patrus, presidente do Grupo PC Sistema, e você fique ligado, porque a qualquer momento voltaremos da ABAD 2012 Rio com o que mais de importante acontece.